O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo novalinense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberto esta reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino nacional brasileiro. Primeira parte, ata da reunião ordinária do dia 1º de setembro de 2015, foi encaminhado aos gabinetes para a conferência. Em discussão a ata. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador André Vieira. Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite
aos vereadores presentes, ao público presente. Eu estou com a ata aqui que eu imprimi, senhor presidente. Foi enviada para o meu gabinete e eu não sei, talvez tenha algum erro aqui, aí por isso que eu queria apontar aqui, só para o senhor me dizer se essas falas conferem realmente. Em um dado momento da reunião, eu marquei aqui, a ata está toda aqui, as folhas que o senhor enviou para o meu gabinete. Na página 2780, 2780, tem aqui uma fala do senhor dizendo assim, ficam falando muito aqui em democracia. Democracia, para quem interessa, porque nessa Câmara ela foi atropelada quando prosseguiram com uma reunião sem quórum. No mundo, nunca teve isso. Isso que é infringir o regimento interno. O senhor lembra de ter falado isso, senhor presidente? Na reunião? Falei. Então, na mesma reunião, eu estou com a ata da reunião passada. Na mesma reunião, tem uma sequência de falas aqui, é bem no finalzinho, é rápido, diz assim, o senhor falando, o senhor presidente, continua em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Isso daqui foi no momento em que estava sendo discutido a questão da moção de repúdio em relação à vereadora Ângela Lima. O vereador Flávio de Almeida falou, acabou a reunião. E o senhor falou isso por quê, vereador? Porque eu tinha saído, junto comigo já tinham saído 4 vereadores, então tem... Não, consta na ata. É porque não tinha quórum. Então, o senhor falou porque não tinha quórum, certo? Porque não tinha quórum no momento. Exatamente. Aí, o senhor presidente, eu gostaria que vocês... Então, já estava sem quórum, o senhor presidente continuou. Aí, o vereador Leci Alves Campos disse... O vereador Leci Alves Campos disse, senhor presidente, não tem quórum. Então, mais uma vez, o presidente foi alertado que não tinha quórum. E o senhor presidente continuou. Eu gostaria que vocês vissem o tipo de vereador que tem aqui. Ele se retirou mais uma vez para não ter quórum. É do feitio desse vereador, isso já não tinha quórum, ele já tinha que ter acabado a reunião, porque a lei determina que termine a reunião quando não tem quórum. Ele não aceita a derrota. Aí ele disse, está terminada a reunião. Culpa exclusiva do vereador André. Terminada. É uma falta de respeito com vocês. Então, deixa eu só colocar aqui, senhor presidente, o senhor já afirmou que o senhor infringiu o regimento interno, eu quero que isso conste em ata, porque o senhor, na mesma reunião, disse que é errado, que é infringir o regimento interno, continuar a reunião sem quórum. Na mesma reunião, o senhor continuou a reunião sem quórum. E eu quero só ressaltar aqui que não foi culpa minha a reunião ter acabado. O senhor mentiu mais uma vez, porque para a reunião não ter quórum, se eu faltar a reunião, continua tendo quórum, porque são 10 vereadores. Para não ter quórum, tem que faltar 5 vereadores. Então, já tinham 4 vereadores saído da plenária, e eu fui o 5º. Então, a reunião não acabou por causa de mim, o senhor mentiu mais uma vez, a reunião acabou porque não tinha quórum, e ela não fica sem quórum com a falta apenas de um vereador. E, mais uma vez, o senhor cometeu um outro erro, que o senhor tem a obrigação de manter a ordem no recinto, o senhor quis jogar os assistentes contra a minha pessoa, dizendo que isso é do meu feitio. Eu quero dizer para o senhor e para quem estiver nos assistindo que essa data em que o senhor citou, que não tinha quórum, que saíram 5 vereadores, na época o presidente era o vereador Nélio Aurélio, o senhor foi um dos que saiu comigo. Isso é prática dessa casa, se trata de estratégia política, quando a gente não concorda, principalmente quando está acontecendo algumas coisas absurdas, como era o caso da moção que eu discordei. E eu procurei, até fiquei em casa procurando, saí porque eu não ia votar numa coisa que eu não vi no regimento interno. Fiquei em casa procurando algum mecanismo para que justificasse aquela votação e não achei. Então, mais uma vez, o senhor errou, mentiu a meu respeito e infringiu o regimento interno, que consta tudo isso em ata. Obrigado. Eu fui citado, quero dizer que eu não menti, que realmente não teve quórum, porque o vereador André foi o último a sair. Continua em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Pela ordem, senhor presidente.
Quero registrar a presença dos vereadores Alessandro Luiz Bonifácio, e do vereador Flávio Almeida. E Fausto Nichini, Fausto. Então, registrando também a presença do vereador Fausto Nichini. A ata foi aprovada por 10 votos. Leitura de correspondência. Correspondência do Partido Social Liberal. Nova Lima, 8 de setembro de 2015. À mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Lima, sobre a atenção do senhor presidente José Geraldo Guedes. Prezado senhor, o PSL municipal vem, através deste, comunicar que, a partir desta data, o vereador Gilson Antônio Marques foi excluído de nossa listagem de filiados e, portanto, ficando assim sem legenda. Informamos ainda que tal decisão não visa causar ônus ao mandato do referido vereador, permanecendo o mesmo com o seu direito parlamentar. Expressando respeito por essa Casa Legislativa, despeço-me atenciosamente. Presidente Luciano Vitor Gomes, vice-presidente Cláudio Luciano Cardoso, secretário Stefano Luiz Rodrigues, tesoureiro Roberto Cláudio Rabelo e vogal Tiago Abalém Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Boa noite, nobres colegas, boa noite, público presente. Queria fazer um manifesto sobre essa carta. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o presidente do partido. Isso, para mim, é um sonho de consumo. Eu estava aí à espera da janela e ele sabia disso. Por excesso de vaidade, ele tomou a decisão antes que eu tomasse, achando que estaria me prejudicando. Então, ratifico aqui o meu agradecimento, dizendo que vou embora muito feliz desse partido que só me prejudicou o tempo todo da minha carreira. Mas também quero deixar registrado que manifesta aqui minha indignação de não ter sido contemplado como uma justificativa. Lendo o estatuto, ele está cometendo uma arbitrariedade e eu vou dar uma canseirinha a ele para ele aprender a tratar os outros com mais respeito. Deixa esse recado aqui para você, viu, Lucas, se estiver me ouvindo. Vou te dar um pouquinho de trabalho aí para você aprender a respeitar as pessoas. Mas quero ratificar que vou embora muito feliz, porque você, para mim, nunca passou e nunca passará de um lixo humano. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Senhor vereador, aqui eu sou líder da bancada do Campos. PSL. Eu gostaria de falar com o vereador Gilson. Infelizmente, né, na política essas coisas acontecem. Mas quando eu recebi a cópia da carta, senhor vereador, eu entrei em contato com o presidente para tomar conhecimento do que estava escrito, e ele me informou que há 30 dias tem procurado Vossa Excelência e não tem conseguido conversar. Não rendi mais assunto, o assunto acabou por aí. Obrigado. De questão de ordem de novo para responder o vereador Leci. Questão de ordem, É um vereador. mentiroso, porque quando ele quis, ele entrou na minha casa por 2 ou 3 vezes, portanto ele tem meu endereço. Meu gabinete tem endereço fixo, e todos os meus telefones ele tem. E semana passada encontrei com ele no Pretinho da Cerveja ali na avenida. É papel dele não ser homem. É por isso que ele fez. Mas isso não me incomoda não. Só estou mostrando aqui para ele que eu estou satisfeito, porém indignado com a postura dele, que já até era de se esperar. Mas ele vai ter que responder o porquê. Isso ele não vai escapar. Mas eu vou muito feliz, muito tranquilo, com muita paz no coração. Questão de ordem? Questão de ordem, vereador Flávio de Almeida. Eu gostaria de fazer um convite a todos os vereadores. Houve um pequeno problema na nossa reunião e os ofícios não ficaram prontos a tempo. Convidar todos para a reunião da CPI amanhã às 15 horas. São as oitivas de 4 pessoas. Então, os senhores se sintam convidados. Obrigado. Apresentação de proposições. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ângela Lima. Parece que já terminaram as correspondências, isso? Sim. Tá. Eu não sei se houve um engano da mesa diretora no momento em que coloca em votação, em discussão e votação, uma moção de repúdio de um partido para uma vereadora. Eu acho que houve uma inversão.
Eu acho que não era requerimento isso. Isso aqui era uma correspondência. Uma correspondência do partido, que, inclusive, ela não é nem endereçada à presidência da casa. Não era nem endereçada à presidência da casa. Então, me causou, assim, estranheza que um partido mande uma moção de repúdio a uma vereadora e pedindo os outros partidos para referendar esse repúdio através de uma votação. Isso para mim foi estranho, muito estranho, e eu não encontrei nada disso no regimento, Eu questionei na hora que foi lida a moção, que não é endereçada não é endereçada nem a mim. Não tem aqui de Partido dos Trabalhadores para a vereadora Ângela Lima. E eu perguntei na hora se tinha assinatura de alguém. Aí foi falado comigo que não tinha assinatura, que estava apenas Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, que não tinha assinatura. Mas tem assinatura de uma pessoa, inclusive maçom, porque na hora que ele assina, ele coloca os 3 pinguinhos de maçom. Então é um maçom que assinou essa moção de repúdio. Eu só estranho é que uma correspondência externa venha para essa casa para ser votada pelos vereadores. Ou seja, é pedindo o DEM, falou, DEM, você aprova essa moção de repúdio? PRTB, você aprova essa moção de repúdio? PRB, você aprova essa moção de repúdio? PSL, você aprova essa moção de repúdio? Quer dizer, não é uma moção de repúdio do Partido dos Trabalhadores, não. Queria uma moção de repúdio de todos os partidos. Então, isso realmente, eu fiquei assim, sem saber a razão, por que foi colocado como requerimento nessa casa para serem votados pelos vereadores. Realmente, isso me estranhou muito. Só um minutinho que eu vou dar a parte para o senhor. E antes de eu terminar, eu passo para o senhor, eu quero agradecer hoje ao vereador André, ao vereador Fausto Nichini, ao vereador Alessandro Bonifácio, ao vereador Flávio, que é do Partido dos Trabalhadores. Nós temos as nossas divergências de ideias, mas nós nos respeitamos. Então, pela sua solidariedade, tive a solidariedade do vereador Gilson, que me ligou depois, e tive a solidariedade do vereador do meu partido, que também me ligou, se solidarizando comigo. Então, realmente, eu estranhei muito, sabe? E não encontrei, assim, argumentos legais dentro do regimento para isso. Porque a moção de repúdio estava assinada. Não sei por quem. Eu não consegui decifrar essa assinatura, mas estava assinado. Então, é um documento estranho para ser colocado como requerimento de uma moção para ser votada pelos vereadores. Mas eu agradeço àqueles que tiveram a solidariedade comigo, que conhecem o meu trabalho, que conhecem o meu zelo pelas coisas públicas do município de Nova Lima, conhecem. Eu não fiz história, eu não comecei a fazer história ontem, não, eu já faço história há muito tempo, não é? Há muito tempo que eu faço história nessa cidade. Então, eu agradeço vocês que tiveram essa solidariedade comigo, não é? Inclusive saindo do plenário para não ser votado, não é? Muito obrigado. Com a palavra, eu te passo. Eu vou ser breve, vereador. Obrigado pela parte. Eu não estava no plenário, eu já tinha saído. Eu tenho absoluta certeza que isso não cabe da forma que foi conduzido pela direção da casa, consultando os vereadores para votar uma moção de repúdio. Pode procurar no regimento, virar ele de baixo para cima, que não vai achar amparo nenhum. E nem em regimento na Câmara Federal, no Senado, se faz esse tipo de coisa. Lá se faz o debate, um olhando para o outro,
e verbalmente se confrontam. Então, mais uma, como diz não quero citar nome de vereadores aqui para não dar, porque eu já estou numa parte que Sua Excelência me deu, o meu antecessor, antecessor de Sua Excelência, que falou certo, é mais um atropelamento. Não preocupa com isso não, vereador. Seu trabalho é muito bom, vamos para frente. Obrigado. Senhor presidente. Antes da fala do vereador Silvano, foi dito aqui que, inicialmente, que não houve assinaturas. A moção foi assinada pelo vereador Silvano Aguiar e pelo diretório. Diretório não. Até que o Silvano Aguiar assinou na hora. Foi praticamente exigido dele aqui que ele teria que assinar, e ele assinou. Então eu não vejo anormalidade nisso. Com a palavra, Silvano Aguiar, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público de casa, boa noite a todos. Vereadora, tem coisas que eu realmente não entendo. Eu fui na casa da senhora, eu não ia trazer aquela moção de repúdio aqui, não. Eu fui na casa da senhora e a senhora não vai me deixar mentir, porque nós sentamos no sofá da residência, espera que eu vou terminar de falar, vereador. Nós sentamos na residência da senhora e eu disse para a senhora, o diretório do PT quer fazer uma moção de repúdio contra a ação especificamente da senhora com relação à questão das coordenadorias. E a gente discutiu, a senhora estava preocupada que isso fosse uma moção que fosse para o governo, e quando eu falei assim, não, eles querem que eu leia essa moção no plenário, a senhora falou, Silvânio, não tem problema, pode ler, eu assumo todos os meus atos. E foi o que a senhora falou lá comigo. Realmente, a moção ela tem assinatura do diretório. Não sei por que a preocupação com o maçom, eu tenho tantos maçons que são amigos meus, que prestam tanto serviço para Nova Lima, não entendi o porquê do maçom, mas, de qualquer maneira, vai que o rapaz lá é maçom, não sei. Quando eu assinei aquela carta, vereadora, eu assinei porque realmente era uma moção de repúdio a uma ação da senhora, que a gente já tinha conversado antes. Eu sou vereador. Se naquele momento tinha algum vício naquela moção, eu sanei ele com a minha assinatura, e eu vou falar com a senhora, vereadora, eu não assinei nem com a inocência, não, eu assumo todos os meus atos. Eu pensei, a senhora, a vereadora já sabia que a gente ia fazer essa moção, ela não se opôs a fazer essa moção, e eu, sinceramente, não vi o problema. E mais, olha, eu acho que todo vereador que está aqui na casa, que não queria assinar, não é problema nenhum. Todo requerimento é assim, a gente entra com o requerimento aqui, se os vereadores percebem que não tem que fazer, é moção de aplauso, é moção de repúdio, perdão, pesar, normal, está no regimento da casa. Se os vereadores pensam que não tem que assinar, ótimo, não tem problema. Foi vencido, não sai da pauta e pronto, acabou. Aí, eu acho que a senhora realmente ficou muito chateada, eu respeito, eu acho que realmente, e falei isso inclusive no dia, eu acho que realmente a senhora tem uma história na cidade, a senhora tem tudo aí que abona a senhora a ter aquela ação que a senhora teve naquele momento. Agora, eu não estive presente lá, não, eu não estive presente, e para isso, a hora que eu vi, eu falei assim, eu vou conversar com a vereadora. E a senhora falou, olha, não tem problema, pode fazer. A hora que chegou aqui, que eu fiz, ficou nervosa, eu não entendi. Nada combinado sai caro, vereadora. Nada combinado sai caro. E eu fui lá, conversei, respeito a senhora, continuo respeitando o trabalho da senhora. E vou voltar a falar com a senhora o que eu falei aquele dia. Eu falei aquele dia, no final da reunião, o pastor André, que está muito atento ali nas atas, eu falei, olha, nada dá o direito de eu desfazer de um ser humano. Se, aí eu usei a palavra se, porque eu não estava presente. Se realmente aconteceu isso, eu acho que não foi bacana e não dá o direito de falar as coisas que falaram ali, que foram faladas. Agora, eu trouxe para o plenário analisar e aprovar ou não. Eu até acredito que o plenário não aprovou,
porque todo mundo, a maioria foi embora, então eu acredito que o plenário não aprovou. Vitória para a senhora. Olha, os vereadores todos acharam que não era certo e não aprovou. Onde que está o problema? Não consigo ver. Não, vereador, quando o senhor esteve na minha casa e foi falar comigo, o senhor lembra que eu liguei para o senhor falou comigo, isso nós não devemos discutir por telefone, eu vou até a sua casa. E aí você falou assim comigo, você vai me... Ângela, eu vou ter que ler, mesmo contra a minha vontade. Eu vou ter que ler, porque eu sou o secretário da mesa. Não foi isso? E aí nós conversamos e rimos. Quando chegou na terça-feira aqui, o senhor falou comigo, olha, não vai ter mais a moção. Pois é, não, mas eu estou só reforçando, eu não estou querendo desmentir o senhor, não, tá? O senhor chegou aqui na sala e falou comigo, olha, não vai ter mais a moção. Nós conseguimos, ou eu consegui, que eles não fizessem a moção. Então, por isso, a minha estranheza na outra terça-feira de aparecer a moção, tá certo? Porque foi, assim, 2 terças-feiras, mas sem problema nenhum, vereador, não fique aqui, viu, vereador, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Eu acho que o senhor está no seu papel de líder do seu partido. Obrigada. Que bom que a senhora reconhece isso. Era justamente em cima dessa organização do meu partido que eu queria fazer a defesa. O meu partido realmente é organizado, sentou todo mundo, conversou e chegou à conclusão que deveríamos fazer. E aí eu assumo junto com o partido, e por isso eu não me acovardei com o meu partido de assinar o documento. Assinei porque participei da reunião e foi o que ficou decidido no diretório do partido. E aí eu espero que seja, de fato e de coração, o não ressentimento, porque quando a senhora saiu ali, parece que tinha ressentimentos. Quando a senhora fala aí agora, me parece que tem ressentimentos. Espero, vereadora, de todo o coração, pela nossa história, que a senhora me conhece, pela nossa história, que de fato a senhora tenha falado que não tem ressentimentos do coração para dentro. Tá certo. E eu quero falar para o senhor, vereador, que não vai aqui nenhuma alusão negativa a ser maçom ou não. A única coisa que me chamou a atenção, porque quando eu perguntei se tinha assinatura, o senhor falou comigo que não tinha assinatura. Quando... Eu falei... Não tinha. Eu falei que eu não conseguia ler, está em ata. Eu falei que eu não conseguia ler. Isso mesmo, está na ata. O senhor tem toda a razão, está na ata. O senhor falou que não tinha assinatura. E aí, sim, aí eu olhei e falei, não, tem assinatura e é de uma pessoa que é maçom. Por quê? Por causa dos 3 pinguinhos. Só isso. Mas não vai aqui nada presidente. Contra a maçonaria, não, porque eu tenho muito respeito pela maçonaria e eu tenho grandes amigos da maçonaria. Com a palavra, o vereador André Vieira. Senhor, o vereador falou que nós estamos atentos à ata. Deixa eu só colocar mais uma coisa aqui, que consta em ata também, na reunião passada, relacionado exatamente a esse caso. Eu não quis participar porque não reconheci, era um documento que se transformou no decorrer da reunião em um requerimento assinado pelo senhor. Eu tive mais ou menos o mesmo entendimento da vereadora, que era uma guerra entre partidos, por respeito aos 2 partidos, respeito muito o Partido dos Trabalhadores local, como respeito também o partido da vereadora. Então, eu não quis entrar nessa seara. Por isso, eu não quis participar. E falando a respeito dessa mudança de um documento que era uma correspondência e se transformou num requerimento, eu quero dizer que consta em ata que o vereador Nélio Aurélio fez a mesma solicitação. Ele pediu que o mesmo documento se transformasse em um requerimento dele. Em relação, também não quero entrar no mérito da questão, se ele está certo, se ele está errado. Estou dizendo em relação ao procedimento da casa, 2 pesos e 2 medidas. O que acontece? Quando ele pega um documento que foi encaminhado para cá e ele sugere, com as palavras dele, que esse mesmo documento seja apenas mantido o mesmo texto e colocado um novo nome, e seja transformado em requerimento e colocado em votação, do mesmo jeito que o documento sofreu essa transformação com a sua assinatura, eu entendo que deveria sofrer a mesma transformação
com o pedido do vereador Nélio, o Máximo sugerindo que ele também assinasse. Então, mais uma vez, a presidência da casa agiu de forma errada, equivocada, porque concedeu ao senhor um requerimento e consta em ata dizendo que, se ele quisesse fazer isso, ele tinha que fazer outra denúncia. Não, porque, na verdade, era um requerimento que se transformou era uma correspondência que se transformou em denúncia. Então, do mesmo jeito que aconteceu com o vereador Silvano, deveria ter tido o mesmo procedimento. Se seria aprovado ou se não seria, aí é outro caso. Mas o procedimento foi errado. 2 pesos, 2 medidas. Obrigado. Apresentação de proposições. Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de lei 1533/2015, autoria do Poder Executivo, que extingue e promove a fusão de secretarias, transforma coordenadorias e dá outras providências. Excelente. Ofício de número 60/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, considerando o disposto no artigo 15, inciso 2º do regimento interno desta egrécia casa, solicito a apreciação em regime de urgência, através de convocação de sessões extraordinárias, tantas quantas forem necessárias, diante de necessidade de discussão e aprovação do projeto de lei que extingue, promove a fusão de secretarias, transforma coordenadorias e dá outras providências, enviado anexo à mensagem de número 17/2015. Na oportunidade, apresentamos protestos de elevado apreço e respeito. Atenciosamente, Cássio Miami Júnior. Encaminho o projeto de lei número 1533/2015 à Comissão de Legislação e Justiça. E quero informar, nesta noite, que este projeto terá uma economia apenas de 200 mil mensais. Leitura de pareceres inexistentes. Segunda parte, discussão e votação de projetos. Projeto de lei 1530/2015, autoria do vereador Leci Campos, que dá denominação a logador público, que menciona e contém outras providências. Rua Valmir Nazaré, bairro Oswaldo Barbosa Pena 2. Em primeira e única votação, em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 10 votos. Encaminho o projeto de decreto legislativo 1530/2015 à sanção. Projeto de lei 1531/2015, autoria do Poder. É só para retificar, não é projeto de decreto, não é projeto de lei. O 1530. Projeto de lei 1530/2015. Projeto de lei 1531/2015, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política municipal do direito da criança e do adolescente. Em sua primeira votação, em discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, vereadora Ângela Lima. Discutindo com o vereador André a respeito desse projeto, a gente sentiu necessidade da gente convidar para vir aqui conversar conosco algumas dúvidas que a gente teve com o presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, eu gostaria de pedir vista no projeto. Concedido a vista da vereadora Ângela Lima. Terceira parte, discussão, votação de indicações, moções e requerimentos. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador André Vieira. Senhor presidente, eu recebi uma correspondência no meu gabinete me informando
sobre a demissão do funcionário César Antônio Santos, nomeado no cargo de assessor de controle interno da Casa. Eu não sei por que eu recebi essa correspondência, porque o senhor só tem que me informar a respeito do meu gabinete, funcionários do meu gabinete. Funcionários da Câmara, o senhor tem a liberdade, o senhor é o presidente, cumprindo ou descumprindo acordo, o senhor tem a liberdade para mandar embora e admitir quem o senhor quiser. Isso é prerrogativa do presidente. Então, eu fui comunicado sobre a demissão do César Santos, é o controlador interno. Eu digo porque o senhor não poderia ter mandado ele embora, porque César Santos, ele teve não sei se ele faltou, e na verdade ele faltou, ele não tinha nem como justificar, porque nem eu sabia, nem os amigos dele, eu sou um amigo de César Santos, e nem eu sabia que ele estava internado. Ele teve uma crise de problema renal, teve que se submeter a uma cirurgia, estava internado, e enquanto ele estava internado, o senhor o demitiu, talvez achando que ele estivesse faltando. Então, eu só queria informar isso, entendeu? Inclusive, ele protocolou hoje o atestado médico dele. Eu queria só informar que foi cometido um equívoco, o senhor demitiu um funcionário que estava de licença médica. E eu estou falando isso porque eu fui informado do meu gabinete, e eu não precisava ser informado do meu gabinete. Obrigado. Eu quero dizer que eu não estou equivocado pelo fato de não ter apresentado o atestado médico no RH. Eu não adivinho. Eu não estou errado, não. Eu não estou dizendo Próximo que você está errado, requerimento, não. Estou apenas vereadora Ângela explicando. Lima. Moção de pesar. Moção de pesar. Excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Lima. Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadora, que subscreve o presente instrumento, vem à presença de Vossa Excelência requerer que, depois de percorridos trâmites regimentais desta Casa, faça encaminhar uma moção de pesar aos filhos da senhora Araci Caroline de Andrade, esposa do ex-vereador e ex-presidente desta Casa, José Alves de Andrade, falecida no dia 21 de agosto de 2015. Justificativa. A senhora Araci Caroline de Andrade foi casada com José Alves de Andrade, popularmente conhecido como Meio Quilo, com quem teve 2 filhos, Itamar de Oliveira Alves e Gláucia de Oliveira Alves, e faleceu no último dia 21, deixando muita saudade. Em 28 de agosto de 2015, assinou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira. Em discussão o requerimento. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento. Vereador André Vieira. Requeiro à mesa, após ouvido duto plenário, na forma regimental vigente, solicitar o contrato e todo o processo licitatório desta Casa com a TV Banqueta. Justificativa. Senhor presidente e nobres colegas, esta iniciativa busca atingir os princípios da transparência e publicidade, visando averiguar as denúncias apresentadas pelo jornal A Notícia. Observação: segue denúncia em anexo. Pelo exposto, solicito aos nobres colegas a aprovação desta propositura. Em 8 de setembro de 2015, assinou o vereador André Luiz Vieira. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido Deixa eu colocar em discussão. A justificativa. A justificativa está atrás. Foi lida pelo eu gostaria que fosse lido secretário. o texto que justificou, que eu acrescentei no... Em discussão, requerimento. Senhor presidente, eu, como vereador desta Casa, estou solicitando que o meu requerimento seja lido na íntegra, inclusive com o que originou a denúncia. O requerimento foi lido na íntegra. Não foi, não está sendo, quero que fique registrado. O requerimento está sendo lido na íntegra. A justificativa, não. Não foi lida, não, senhora. Senhora, não foi lida, não. Deixa o presidente falar, por gentileza, que a senhora é só assessora, tá? Por gentileza. A senhora não é vereadora, não. Eu estou com a palavra. Tá, mas ela está respondendo. O senhor já então, falou. ela não é vereadora. Não é vereadora. Vereador, eu estou com a palavra. Então fale o senhor.
Eu falo a hora que eu quiser, o senhor não manda em mim. O senhor está me senhor vai falar e vai cumprir com as suas O obrigações. senhor está me atropelando. Com as suas obrigações o senhor vai falar. O senhor não é dono da casa. Nessa não. cadeira, o senhor tenta me atrapalhar, me atingir aqui. Não, eu quero só que o senhor faça a coisa certa. Eu estou com a palavra, vereador. Quando o senhor falou, eu fiquei quietinho aqui. Mas o senhor está descumprindo o regimento, o Se senhor tem eu obrigação está- de cumprir o se eu regimento. está O senhor tem atropelando. obrigação de cumprir o regimento. O senhor está muito equivocado. O senhor está pensando que o senhor está acima da Em lei. votação, requerimentos, vereador, concordo, permaneço como estão. Aprovado, 10 votos. Senhor presidente, questão de ordem. Mais uma vez, Desculpa, o senhor 8 errou. votos. Questão de ordem. Eu sou o autor do requerimento. Posso falar sobre o requerimento? Próximo requerimento. Eu posso falar sobre o requerimento? Eu estou pedindo questão O de senhor ordem. já O senhor não vai me falou. dar? O senhor já falou. Tá, eu estou pedindo questão de ordem. O senhor não vai me dar questão Questão de de ordem? ordem. Dentro do requerimento. Dentro do requerimento. Deixa eu explicar aqui uma coisa que é bom que fique bem claro. Eu admiro muito o trabalho da TV Banqueta, acho que é um trabalho excelente. Admiro muito o Fred. Mas como se fala tanto em transparência nessa casa, a gente ouve muito burburinho pela cidade, por onde a gente vai, a gente está ouvindo muito falar acerca do contrato. Eu acredito que está correto o contrato, mas acredito pela idoneidade das pessoas que estão envolvidas. Mas, como vereador, eu me sinto na obrigação de averiguar, uma vez que essa casa tem uma CPI instaurada por conta de denúncia de jornal. Essa casa instalou uma CPI em cima de uma denúncia no jornal. Então, me surpreendeu uma denúncia do jornalista José Cleves, do A Notícia, aonde ele faz aqui uma série de colocações questionando o contrato da TV Banqueta com essa casa, que é de 40, segundo ele aqui, né, de 40 mil mensais. Então, eu gostaria que esse contrato chegasse em minhas mãos para que a gente pudesse analisar e verificar se não tiver nada de errado, tudo certo, tranquilo. Embora que as decisões nessa casa são tomadas sem consultar, né? Parece monarquia, embora que se procurasse conversar com a gente, o Estado oferece, existe um programa federal, da Câmara Federal, que oferece TV Câmara, parceria com TV Câmara, até gratuito. Obrigado. Eu vou dar as devidas explicações sobre o contrato da TV Banqueta, no grande expediente, mas quero dizer que esse contrato está legal, inclusive a documentação está no Ministério Público. Aqui, comigo, todos os contratos, todas as contas pagas passam, vou repetir pela última vez, passa por Leandro, Leandra, Dominguinhos Tesoureiro, trabalhando na prefeitura 40 anos, doutora Delma, por mim e para Reis e Reis. Senhor presidente, como estou com a vice-presidente palavra, dessa estou com a casa, palavra. o senhor não pode falar, O senhor não, não senhor me presidente. O senhor atropela, tem que não. me passar a presidência e pegar a palavra. O senhor está cometendo outro erro. Eu peço a O senhor está cometendo outro erro. Em certos O casos. senhor está achando que o senhor manda aqui? Mando, dependendo eu mando. Dentro do regimento interno. Mando. Dentro do regimento interno. Se eu O senhor tem a obrigação de me passar a palavra e então, pedir a peço palavra. a palavra. Pronto. O senhor quer? Peço a sua palavra. Dependendo do assunto, eu posso falar sem passar a presidência do senhor. Não, o senhor tem Estou pedindo a sua para o senhor palavra. falar como vereador, o senhor tem que passar. Estou pedindo a palavra. Sabe que o senhor quer isso? O senhor está pedindo a palavra? Questão de ordem? Concedida a questão de ordem ao vereador Então, eu quero José dizer, Geraldo Guedes. eu quero dizer para o povo de Nova Lima que um dos melhores contratos já feitos nessa casa não foi o contrato, foi feito pelo ex-presidente Nélio Aurélio com a TV Banqueta. Só que era tape. Vocês querem assistir tape ou querem assistir direto? Vocês querem assistir tape de um futebol ou querem assistir o futebol ao vivo? Então, a TV Banqueta está mostrando, tem uma audiência grande, está mostrando quem é quem aqui na Câmara. A TV Banqueta está mostrando qual vereador que realmente está trabalhando para Nova Lima. E quem não querem, alguns não querem trabalhar para Nova Lima, estão tentando tumultuar
aqueles que querem trabalhar. Então eu vou falar, não tem problema nenhum, pode pedir, o senhor pediu amanhã, o senhor vai receber, irmãos, porque aqui não tem. Então, volto a repetir, o ex-presidente Nero fez o contrato, nós só ampliamos o contrato, passando ao vivo, que eu acho que é uma grande coisa. Era de quanto? Passou para Eu quanto? estou com a palavra. Estou com a palavra. Então, no grande expediente, eu daria as devidas explicações. Questão de ordem. Parece que eu ouvi meu nome aí. Sim, diz que o senhor... O senhor tem que me devolver a palavra, senhor presidente. Vereador, Vereador, o senhor tem que me devolver a palavra. eu vou responder ao vereador Nero, ele ainda continua com a palavra. O senhor não passou a presidência para mim aí? Vereador Nero, eu estava parabenizando o senhor pelo fato de o senhor ter feito o contrato com a TV Banqueta, que é uma das melhores coisas. Só que o contrato com o senhor era tape e hoje é direto. Ele estava elogiando. Nós temos que mostrar quem é quem aqui direto. E o senhor está de parabéns por ter iniciado, e não vou prolongar mais, no grande expediente eu vou dar as devidas explicações. Questão de ordem, senhor presidente. Quero dizer, continuo, eu vou dar ao senhor a questão de ordem. Eu continuo dizendo que aqui não tem problema, passam por 5 pessoas, mais uma firma. Então, pode averiguar, pode fazer o que quiserem, entendeu? Aqui comigo não vai ter problema de desvio de verba, desvio do dinheiro. Eu estou aqui há 22 anos, duvido, fico fofocando ainda com o meu nome para a rua fora, vou processar. E não estou com medo, não. Não estou com medo, não. Vou agir aqui sem injustiça, mas terão que cumprir as ordens da Câmara. Eu estou sendo atropelado aqui desde janeiro. Eu estou aguentando. Eu sou forte. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Pode vir em cima de mim. E vou dizer mais. Tudo que tem acontecido aqui em Nova Lima, eu estou denunciando nos órgãos competentes. Com a palavra, vereador Gilson Marques. Senhor presidente, o senhor não me devolveu, não, senhor presidente. Mas o senhor não tem pediu que me devolver a palavra, senhor presidente. Antes, Pode... Não, vereador, pode falar. Eu fui citado, mas Não, eu aguardo. ele vai devolver a palavra, a presidência para mim. É que o certo é Eu saber peguei que o a certo conversa. é certo, né, senhor Sim, presidente? vereador, calma, Eu devolvo a palavra ao presidente José Geraldo Guedes. A palavra, vereador Nélio Aurélio. Eu até estou pedindo a palavra porque eu fui citado, entrei pelaquela porta e foi até bom ouvindo meu nome aqui na praça. Na verdade, eu não vou entrar nesse mérito aí desse segundo contrato, porque isso aí é muito fácil, isso não precisa ficar se discutindo. Se pedir o contrato, isso é documento público, libera e acabou. Claro, agora o contrato que eu fiz anterior, ele, só deixa bem claro, ele não foi feito direto, porque a NET não chegava em dezembro, até dezembro em Nova Lima, ela passou a chegar depois de janeiro, porque senão eu teria também feito direto. E só dando essa explicação e dizer que esse debate no plenário ele é muito saudável, mas quando começa a calúnia daqui e dali, isso não leva a nada, leva documento, pede documento. Eu sei que a administração da casa não vai negar documento, porque na minha época eu não negava. Documento para mim saía no mesmo dia. Tinha pessoa que chegava no corredor e falava: ô presidente, não quer me sondar o documento até agora. Documento público é para entregar na hora, para qualquer cidadão. Principalmente para cidadão. O vereador ainda pode esperar, mas cidadão da rua não. Cidadão de Nova Lima precisa de documento na hora. E toque e vê lá. Se estiver errado, tá. Se não tiver, se estiver certo, tá ótimo. Só isso. Acabou. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Eu queria dizer uma pequena coisinha. Acho que essa casa ela tem se arrastado aos últimos dias por pessoalizar as coisas. Acho que a divergência política, ela existe e ela tem que existir mesmo. Eu, por exemplo, tenho algumas divergências políticas com o senhor presidente dessa casa aqui em plenário. Não tiro o respeito da nossa história, da nossa amizade de antes, com todo o respeito da idade, que o senhor tem idade para ser meu pai. Acho que essas coisas não podem ser perdidas aqui no plenário. Aí você pega, por exemplo, se tem a irregularidade na licitação, nessa coisa, já foi ofertada a denúncia lá ao Ministério Público. Acho mais do que justo que apure e que
condene os culpados, se houver, mas o que não pode é, por exemplo, pegar uma pessoa igual o Fred, que nunca me deu nada, não. Todos os anúncios que eu fiz lá, eu paguei no prazo combinado. Paguei à vista não, mas paguei no prazo combinado. Devo a ele nada, a não ser obrigação. Mas não é justo você pegar no calcanhar de uma pessoa que está trabalhando, que está fazendo um trabalho bonito, transparente, por uma intriga pessoal. Então eu acho que a gente podia aprender a separar essas coisas aqui, para a gente trabalhar um pouco menos carregado. Esse ambiente nosso tá a mesma coisa, boi quando vai para o matadouro, ele já começa a tremer quando entra na porta da Câmara, tá um troço esquisito demais, sabe? Essa é a minha opinião, ela continuará sendo enquanto eu tiver essa cadeira aqui nessa casa. Queria, senhor presidente, pedir o senhor permissão para fazer mais um comentáriozinho pequeno. Na semana passada, posso? Lógico. Na semana passada, quando eu saí dessa casa, teve um dos nossos colegas que disse, olhando para a minha cadeira, que bom que o povo novalimense está assistindo o vereador dizer que nós somos culpados, que essa resposta virá nas urnas. Eu espero que essa resposta venha nas urnas, porque nós não temos culpa. Queria ratificar a minha posição insistentemente de algumas coisas, e por sinal de muitas, nós temos a chamada culpa sim. E que bom que os novalimenses assistem isso. Assistem para ver com os próprios olhos que muitos que disse aqui, que sabia, que já brigou com o prefeito pessoalmente, que já conversou com ele, que mostrou na informalidade, mas que não havia ofertado denúncia nem concordado com denúncia nenhuma até chegar ao limite. Qual é o limite? Povo novalimense. Eu queria falar isso para o povo novalimense. O limite foi as demissões dos apadrinhados. Esse foi o limite para as denúncias chegar nessa casa. Da ira, da revolta. Eu não estou dizendo que o prefeito é inocente, não. Eu não estou aqui para inocentá-lo, não. Eu estou dizendo que o limite da tolerância foi as demissões. Por que não falou isso antes? Então, povo novalimense, prestem atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Flávio de Almeida. Bom, senhor presidente, às vezes a gente olha para casa, a gente tem até vontade de entrar debaixo da mesa, porque essa casa ela tá se perdendo. Está se perdendo da verdadeira função dela, que é a qual defender o povo. Essa casa é a casa do povo. É onde as pessoas acreditam que encontram refúgio. É onde as pessoas acreditam que vai ter uma solução. Então eu tenho visto as reuniões. Hoje eu fiz na porta, quando as pessoas perguntou para mim, está vindo para a reunião? Eu disse, eu nem sei se vai ter reunião. Porque cada terça-feira é um embate, outro embate, e vai virando um negócio que a gente não sabe aonde vai parar. Nas urnas eu não vou dizer que vai parar, porque a gente sabe a prática desse país qual que é. Nem sempre acerta quando vota, né? A gente sabe também a prática dos nossos políticos qual que é. E então eu espero que nós aprendemos a lidar com as nossas diferenças. Que a gente aprenda a olhar um para o outro e dizer o que pensa, mas eu acho que não precisa vir aqui. Eu acho que isso torna... Eu tenho olhado para alguns que passaram por essa casa, né? E eu me pergunto aonde foi que a gente se perdeu. Outro dia eu ouvi um vereador dizer que é daqui até o Senado. É assim, a vergonha está daqui ao Senado, porque nós não preocupamos em lidar com as nossas diferenças. A gente quer brigar, e faz uso de uma TV que está levando ao vivo. E para mim encerrar, senhor presidente, é só para mim dizer que eu tenho olhado para o Fred aqui, eu lembro quantas e quantas vezes Fred vinha à luta, né? A luta para defender o jornal dele, para defender o trabalho dele, e dizer que sobre este contrato, quando saiu no jornal, eu me preocupei, porque eu me preocupo em fazer a minha função valer. Eu me preocupei em somar 1 minuto de uma transmissão ao vivo. E fui somando e fui olhando também, fui entrando nos próprios contratos, Fred, porque essa é a minha função mesmo. E graças ao bom Deus, eu não vi momento nenhum, em minuto da sua transmissão, nenhuma da TV Banqueta, eu vi o aumento de nada. Eu vi o que se cobra aqui, se cobra em qualquer outro lugar,
e dizer que, incrível, eu nunca dependi de favor de jornal nenhum. Nunca. Eu sou um cara que eu lido com todos eles, eu, o vereador Flávio, eles são donos de jornal, mas é dizer que nós temos que ter a preocupação com o outro. Nós temos que ter a preocupação como que o outro vai se sentir. Eu encontrei com o Fred estava num estado emocional que eu nunca vi ele no estado que ele estava. O dono da TV. É dizer que deste vereador, quando vem qualquer denúncia em qualquer jornal, eu olho, eu preocupo. E hoje eu disse para ele, eu olhei tudo que o senhor tem feito de perto e vou dizer para o senhor, eu não encontrei, enquanto vereador, ao fiscalizar, nada que desabone a sua conduta. Dizer que o senhor continua com o seu trabalho. Eu acho que a TV, para este vereador, tem sido algo brilhante, porque já que eu não vou em festa pública, já que eu não estou em todos os lugares, então a TV nos leva, né, a muitos lugares que a gente não pode estar. Então, dizer que o senhor continuou com o seu trabalho e que este vereador fez o papel dele, fiscalizei, olhei e não encontrei nada que desabonasse a conduta do senhor, nem de momento nenhum de qualquer outro tipo de documento nesta casa. Obrigado, presidente. Senhor Questão presidente. de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. O Leci pediu primeiro. Questão de ordem, vereador Leci Campos. Continuando as palavras do colega vereador Flávio, eu queria reiterar também as palavras do vereador José Guedes, pelos cumprimentos ao vereador Nélio, de ter feito, senhor vereador Nélio, reiterando aqui os cumprimentos a Vossa Excelência, pela iniciativa de trazer o trabalho da transmissão das nossas reuniões através do TV Banqueta, e agora com o novo presidente, vereador José Guedes, fazendo a transmissão ao vivo. Eu sou inúmeras vezes elogiado na rua pela postura da Câmara de fazer esse trabalho de transparência na apresentação das reuniões. E muitas pessoas ainda dizem assim, toda terça-feira, a partir de 18 horas, ligo minha televisão ou ligo meu computador para assistir a transmissão da Câmara. Então, eu acho que realmente a população, a comunidade, tem gostado muito. E, principalmente, nós, que fomos eleitos para representar a população. Então, a população realmente está recebendo em casa as informações obtidas legais aqui do nosso Legislativo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador André Vieira. Eu fiquei muito feliz de ver a presença do senhor Otero, que é também responsável por um jornal de grande circulação dentro da cidade. Chegou no momento oportuno. Por quê? Porque o senhor Otero, uma semana atrás, foi chamado aqui para ser ouvido acerca da CPI, que investiga o desvio de milhões da prefeitura. E assim que saiu a notícia no jornal, o senhor Otero foi o primeiro a chegar para mim e falou assim, eu quero ser o primeiro a ser ouvido. Ele falou para mim isso. Eu quero ser o primeiro a ser ouvido. E eu também, quando eu falei aqui sobre a denúncia, que não foi minha, saiu no jornal, da mesma forma saiu no jornal, parece até que eu estou denunciando ou estou acusando o Fred de estar fazendo alguma coisa irregular. Eu até falei que eu acredito que o contrato está correto. Mas nós não estamos falando aqui de amizade. Uma coisa é a minha amizade com o Fred, eu considero ele muito, como considero o senhor Otero. Se eu tivesse à frente da CPI, teria sido chamado também para ser investigado do mesmo jeito. Nós estamos falando de dinheiro público. De dinheiro público. O sujeito apresentou denúncias aqui, falando de coisas que eu desconheço. Eu estou confiando no que o presidente está falando, não sou consultado para nada. Por isso que eu falei, se eu fosse consultado, de repente teria até algumas ideias. Mas como não sou consultado, então, por isso é que eu preciso dos documentos. Como o senhor mesmo falou, vereador Flávio, o senhor foi lá e averigou, é o que eu quero fazer. O senhor fez o que eu estou querendo fazer, só que, de repente, o senhor já teve acesso ao contrato, eu ainda não. Então, eu estou pedindo para que fique transparente, que realmente, porque para mim é uma beleza, uma maravilha a TV Banqueta. Eu mesmo me beneficio muito dela. Também, a semelhança do que o vereador Leci Alves Campos falou, eu sou abordado várias vezes na rua por conta da TV Banqueta, que as pessoas assistem realmente em casa. Eu já elogiei aqui várias vezes o Fred, mas uma coisa é uma coisa. Uma coisa é a amizade que eu tenho com o Fred, e eu posso ter amizade com qualquer um aqui. Agora, outra coisa é o dinheiro público. Então, dinheiro público, eu gostei muito da fala, e eu tenho certeza que o Fred pensa da mesma forma, não existe problema nenhum. Que fique bem claro que eu não estou aqui
fazendo nenhuma ação pessoal, porque eu não tenho nada pessoal contra o Fred. O que eu estou falando é que a notícia saiu e a gente não pode ficar de olhos vendados uma vez que sai a notícia. Como saiu também aí várias vezes acerca da gente aqui, falando que a gente recebe 40 milhões e tal, e que a gente sabe que às vezes é mentira, mas qualquer pessoa pode denunciar e qualquer pessoa pode investigar. Está tudo aberto. Os documentos da casa, como o vereador Nélio falou, eles têm que estar disponíveis, não só para esse vereador, mas para como toda a população. Fique bem claro isso, não tem nada contra a TV Banqueta, e também não tenho medo de falar, porque é imprensa. Isso daí é... Quem pensa, quem está em casa assistindo, já que é para falar com a TV Banqueta, quem está em casa assistindo sabe exatamente que nós estamos falando aqui é de dinheiro público. É de dinheiro público. Nós não estamos falando de amizade aqui, não. Amizade é uma coisa, dinheiro público é outro. Então, eu respeito o Fred e, como se chegar aqui alguma acusação grave contra qualquer vereador aqui, nós, como vereadores, mesmo sendo parceiros, mesmo sendo um companheiro aqui de trabalho, nós temos obrigação de investigar. Como ele suspeitou, então que seja averiguado. Quem não deve, não teme. Vereador, senhor presidente, eu fui citado. Concedo a parte para a senhora. Realmente eu estou estranhando esse debate, realmente. Foi um requerimento que foi feito pelo vereador André, baseado numa notícia de jornal. A mesma notícia, um mesmo instrumento que abriu uma CPI nessa casa. Abriu uma CPI nessa casa. O que está me preocupando é que toda denúncia que chegar aqui nessa casa, nós vamos abrir CPI? Colocou no jornal, nós vamos abrir CPI? Não tem CPI, não. Então, isso está me preocupando, sabe? E eu acompanho algumas notícias de jornal, Folha de São Paulo, Estadão, a jornalista Eliane Cantanhede, que escreve no jornal O Tempo, ela foi levantando uma hipótese. Vocês já imaginaram Lava Jato chegar nos municípios? Mas vai ter muita gente correndo. Mas muita gente correndo mesmo. Mesmo, muita gente correndo. Então, está lá no Senado ainda, está lá na esfera federal. Mas já imaginaram chegar nos municípios e começar a vasculhar muita coisa? Então, aí a gente fica assim... Haja água, vereador. Haja água. Então, isso é que a gente tem que preocupar. E eu tenho certeza, vereador, que a sua solicitação só vai referendar o contrato da TV Banqueta. E eu afirmei isso. O senhor afirmou isso. Eu conheço o Fred pequeno, foi meu aluno. Conheço o Fred pequeno. Então, eu sei da seriedade do trabalho dele. Eu sei da seriedade do trabalho dele. Mas não vi nada de ofensa à TV Banqueta, ao jornalista Fred, a sua solicitação. Não vi nada de estranho. Só para deixar claro, eu fui o principal acusador dos desmandos do governo, da atual gestão. E no dia em que foi instaurada a CPI aqui, no dia que foi solicitada a CPI, está registrado em ata, eu, mesmo querendo a CPI, concordando, falei que votaria qualquer hora para que se firmasse a CPI, eu disse bem claro que eu entendia que ela não deveria ser criada a partir da denúncia. Mas, se for pedido, a gente vai e investiga, não tem problema nenhum. E é exatamente isso. O que a senhora falou é exatamente o que eu penso. Eu acho que seria errado eu chegar aqui e falar, vamos abrir uma CPI, vamos fazer... Que é essas coisas que não podem acontecer. Qualquer denúncia que chegar nessa casa virá uma CPI. Não que aquela seja uma denúncia qualquer dos desvios dos 30 milhões. Né? Mas o meu procedimento aqui, muito pelo contrário, eu acredito que eu estou fazendo até um benefício para a TV Banqueta. Se não for entendido dessa forma, aí eu só lamento. Eu só não posso mudar o meu jeito de ser. Eu acredito que eu estou fazendo um benefício, mas, se não tiver, peço desculpa, mas vou continuar. Senhor presidente,
Eu fui citado, por gentileza. Com a palavra, o vereador Flávio de Almeida. Senhor presidente, é só a gente reforçar a fala, que em momento nenhum eu disse de amizade com o Fred, até mesmo que eu sou um homem de poucos amigos, sou conhecido como o cara grosso da Câmara, né? Então, o cara fechado. Eu conheço o Fred, a gente nunca sentou junto, nada disso, não tem esse tipo. Eu disse que eu fiz o meu papel de vereador, que eu fui ver os documentos. Como os documentos é público, foi isso que eu quis dizer. É só a gente descer lá embaixo, não tem que ter documento nenhum aqui que não seja para o vereador ver. Então eu fui ver uma vez que é a minha função. E como estou presidindo uma CPI, então eu fui acompanhar. Eu só quis dizer das coisas que eu vi. Se a gente também for impedido de dizer aquilo que eu vi, está errado. Então eu dizer para ele que ele continua, que ele está no bom caminho, que ele não cobrou nada mais e nada menos dessa casa, a não ser o que ele cobra em qualquer outro lugar. Foi só isso. Como faria para qualquer outro jornal dessa cidade. E, enquanto presidente de uma CPI, todos que sentam naquela cadeira têm o meu respeito. É isso. Então, eu acho que é só a gente dizer aquilo que pensa. Ou então a gente tem que ficar acuado. Vocês vão vão se brigando um com o outro, a gente tem que ficar acuadinho. Eu não sou assim, não. Eu digo aquilo que eu penso. Respeito todo mundo até que me respeite. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Falar um pouquinho. Niquini. Boa noite, nobres vereadores, público que compõe as nossas galerias. Eu tenho o Nélio Aurélio como meu amigo. Ele mexe, tomamos uma cervejinha junto, né? E na época que o senhor fez o contrato com a TV Banqueta, não sei se o senhor lembra, eu até parabenizei pela sua iniciativa. Gostaria também que hoje, ao vivo e a cores para a TV Banqueta, parabenizar o senhor também, senhor presidente. Obrigado. Por ter mantido esse contrato e mesmo porque agora está transmitindo nossas reuniões ao vivo. E acho também muito importante o requerimento do vereador André Vieira. E acho mais importante ainda para o Fred, para a TV Banqueta. Pelo seguinte, para acabar de uma vez com esse disse-me-disse, com essa conversa fiada que anda pelos corredores. Porque já me procuraram também a respeito do contrato da TV Banqueta, que a TV Banqueta está ganhando tanto. Então, hoje eu tive uma conversa com o Fred, eu achei muito interessante, porque ele me mostrou, eu não sabia, que é em cima de 30 segundos, não é isso? E os valores, ele me apresentou algumas planilhas lá, planilha até federal, estadual, que realmente os valores não tem nada, não vi nada demais sendo cobrado da Câmara Municipal de Nova Lima. Então, acho que é bom para ambas as partes, para nós da Casa Legislativa, e para o presidente, e também para a TV Banqueta. Principalmente para a TV Banqueta. E nós estamos aqui exatamente para isso. Denúncias nós vamos ter aqui todos os dias. Eu só acho que também é o seguinte, acho que nós deveríamos diminuir um pouco algumas mágoas, né, assim se eu posso dizer, entre nós vereadores. Nós somos um colegiado e eu canso de dizer isso. Acho que todo dia que nós chegássemos nessa Casa Legislativa, eu acho que nós tínhamos antes ter ali na antessala uma conversa para evitar muita coisa que foi falada aqui hoje. O tempo vale dinheiro, custa dinheiro. Então, muita coisa que foi falada aqui hoje, eu acho que não precisaria de ter chegado a esse ponto. Tá certo? Todo dia sempre eu comento, falo, amigos, nós estamos aqui, um grupo de vereadores. Então, para encerrar, outro dia até brinquei aqui, que é bom ter um médico aqui para cuidar dos vereadores, porque estou vendo que qualquer dia vai ter algum passando mal aqui, e eu vou ter que atuar aqui na minha área. Vereador, muito obrigado. Vereador, fui citado pelo vereador. Com a palavra, vereador Nélio Aurélio. Só lembrar, vereador Fausto, que Sua Excelência recordou, no sábado da cervejinha, podia falar que nós estávamos conversando, realmente... Aqui é transparência, vereador. Realmente transparência nada. Com cerveja também, vereador. Realmente, eu levei 9 meses para assinar o contrato com a TV Banqueta.
a casa tinha, eu tive o prazer de trabalhar com a Juliana, que era conhecida e hoje já trabalha na prefeitura, é jornalista formada, capacitada, e ela chegou a uma conclusão bem antes, uns 4, 5 meses, que era um bom negócio. Mas mesmo assim ainda demorei muito para me não errar. E eu fiz e levei 9 meses. Fiquei satisfeito, saí da casa em dezembro, fiquei satisfeito porque já estava rodando. Fiquei muito feliz com isso aí. Agora, esse parlamento aqui, a discussão ela tem que ter mesmo, agora tem que ser respeitosa. Porque não tem jeito se a gente, num projeto, não se discutir um com o outro e chegar a uma conclusão. Isso aí vai ter sempre. O que falta, às vezes, na palavra e no diálogo aqui, é o respeito. Porque isso não tem como você vir para um parlamento e você... Isso aqui só é diferente de Brasília e das pessoas lá, porque lá tem mais dinheiro, e lá a cidade é maior, e tem mais deputado, e tem mais... Mas o conteúdo, o problema aqui é quase o mesmo, só é pequeno, desse tamaninho. E a corrupção não muda, lá é grande, aqui vai diminuindo, chega aqui também, está achando que aqui não tem? Tem também. E vai por aí afora. Discutir, nós vamos sempre discutir aqui. Agora, recomendo que seja sempre respeitoso, uma discussão com outra. Esse vereador, por exemplo, não desrespeita ninguém. Eu sempre procuro fazer com maior lisura e discussão com respeito. E até acho que o TV Banqueta não tem... Que tivesse, na minha opinião, que tivesse, eu não estou falando que tem, que tivesse alguma irregularidade, ele é o menos que tem que ser penalizado. A casa é que tem que saber se ela fez certo ou errado. É ela que tem que saber. Ele é o empresário do lado de fora, está no papel dele, está vendendo o produto dele. E é assim que são as coisas. O vereador André pediu, ele entende que ele tem que pedir, e o documento público tem que sair. Sabe como é que tira a dúvida? Saindo para o vereador André, ele olhando, chegando à conclusão e acabou. É assim que funciona um poder público. Mas, às vezes, nem sempre o poder público anda. Às vezes, por uma pincuinha, o cara não quer soltar o documento, o outro de lá não quer, o outro de lá não quer, o outro de cá não quer, e vai por aí afora. Eu posso te dizer, viu, vereador? Obrigado pela parte, estou terminando, estou finalizando. Eu fiquei 4 anos nessa casa, eu nunca, eu duvido que algum de vocês sentado nessa cadeira falou que eu prendi um documento público aqui. Fui devastado aqui dentro, aos meus 4 anos. Não acharam nada. E ainda estou doido para os outros, qualquer um ainda pegar meus 4 anos, dar mais uma limpada nela, ver se acha alguma coisa. Às vezes acha lá. Obrigado pela parte, vereador. Eu quero dizer que, para finalizar esse assunto, foi discutido, muito discutido. Quero dizer que o vereador André Vieira fez a solicitação hoje e amanhã ele terá os documentos em suas mãos, e quero dizer que aqui nós não negamos documentos para ninguém, desde que a pessoa seja séria. Tem pessoas que, eu não vou alongar aqui, o Fred fez uma denúncia gravíssima sobre um ex-funcionário da prefeitura. Ele parece que nessa leva aí ele foi despedido, então fez uma denúncia gravíssima sobre a pessoa. Ele sabe de quem eu estou falando? Essa pessoa que veio pedir documentos aqui, no dia que eu falei que o documento estava disponível, porque nós temos muito trabalho aqui, não é pedir, hoje, amanhã, às vezes não dá, nós temos muito trabalho. Então, o dia que eu falei com a pessoa, está à sua disposição, e falou assim, já tomei as minhas devidas providências. Aí foi o Ministério Público, solicitou, em 24 horas, entreguei, porque nós não temos nada a temer, não. Próximo requerimento. Vereador Alessandro Bonifácio. Requerimento de número 19, 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio, no uso das disposições regimentais e das atribuições que lhe foram outorgadas pela comunidade novalimense, vem pela presente requerer aos membros desta augusta Casa Legislativa a apreciação e aprovação deste requerimento na forma que se segue.
que esta augusta casa organize uma homenagem ao bloco Mary Lou pelos 30 anos de história, de muitas alegrias, tradições e conquistas, nos nomes de sua atual presidente, senhora Luciana Ricardo, e vice-presidente Carlos Henrique Gonçalves. Justificativa. A Sociedade Filantrópica e Carnavalesca Mary Lou, entidade sem fins lucrativos, foi fundada no dia 7 de setembro de 1985 e tem como princípios básicos, conforme preconização estatutária, promover campanhas filantrópicas, promover blocos carnavalescos, amparar a comunidade carente nova-limense, proporcionar ações de lazer à população de Nova Lima e amparar pessoas enfermas carentes. Há 30 anos nasceu a Mary Lou, como é popularmente carinhosamente conhecida e chamada. O bloco Mary Lou, nome de fantasia, foi idealizado no bairro Retiro, em Nova Lima, por amigos que tinham por objetivo unir os foliões dos bairros da parte alta da cidade, Retiro, Cabeceiras, José de Almeida e etc., para saírem juntos ao encontro do tradicional bloco dos sujos, que tinha sua concentração e saída no Bicame. A composição da entidade é desde os primórdios formadas por voluntários e principalmente abnegados em promover o carnaval em nossa cidade e comprometidos em minimizar as mazelas sociais, físicas e humanas da nossa cidade. A ideia do nome surgiu com muita irreverência da música homônima da banda Ultraje a Rigor, grande sucesso na década de 80. O Carnaval do Mary Lou, como adesão cada vez mais consistente e numerosa de foliões, não poderia ser apenas um grupo de pessoas e se juntar ao desfile do Bloco do Sujo nos domingos de Carnaval. Em discussão, requerimento? Não. Senhor presidente, ainda falta Terminou, uma não? folha inteira aqui. Desculpa. Com pompa e suntuosidade, o bloco adquiriu o direito de, nada mais, nada menos, abrir o Carnaval de Nova Lima na sexta-feira, impreterivelmente às 22 horas, saindo da rua Padre Américo Coelho, seguindo a rua Padre Couto, no Retiro, passando pelo Bicame até a Avenida José Bernardo de Barros, tendo como cenário o céu e a lua como guia. Paralelo ao âmbito carnavalesco, ao longo destes 30 anos de existência, a Mary Lou trabalhou com afinco e seriedade, auxiliando pessoas carentes através de campanhas filantrópicas e de esclarecimentos. São inúmeras ações com o intuito de oferir recursos materiais, financeiros e alimentícios. Dentre muitas ações, todas com relevante valor social, pessoal e moral, destacam-se comoventes campanhas com finalidade específica a entidades, como, por exemplo, SOS Tiago, SOS Vanessa, SOS Elaine, SOS Rogério, SOS Jennifer, SOS Alice Regina, SOS João Gustavo e etc., que sensibilizaram a entidade e houve mobilização em prol da arrecadação dos fundos para delicadas cirurgias e tratamentos médicos. A Mary Lou ainda se preocupa com a conscientização da sociedade e organizações sociais e humanitárias da população, promovendo as seguintes campanhas. Campanhas do agasalho, onde o montante arrecadado destina-se a famílias carentes, previamente cadastradas em registro próprio da entidade e as crianças de algumas escolas locais. Campanha de esclarecimento e orientação sobre a importância da doação de sangue para salvar vidas humanas, através do SOS Vida, em parceria com o Hemominas, destinado ao Banco de Sangue do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Campanha em parceria com a Ampare, entidade que lida com dependentes químicos, que constituem levantamento de recursos financeiros para o tratamento deste público. Show da Solidariedade,
evento de fim de ano para promoção de Natal sem fome, através da realização de diversos torneios esportivos e montagem de postos de arrecadação para coleta de alimentos, posteriormente repassados ao Comitê da Cidadania contra a Fome de nossa cidade. Campanha do voto consciente, advertindo, alertando e orientando os leitores para a importância do exercício do sufrágio. O Bloco Merilu foi presidido por 22 anos pelo fundador Silvio Márcio do Rosário, posteriormente por Gerson do Rosário, Marcelo Dornelles Silva e atualmente é presidido pela senhora Luciana Ricardo, tendo como vice-presidente Carlos Henrique Gonçalves. Na expectativa de contar com o apoio dos nobres edis, agradeço. Em 27 de agosto de 2015, assinou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Em discussão, requerimento. Em votação. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao vereador Alessandro para também fazer a assinatura do requerimento, senhor vereador. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Também queria solicitar ao vereador Alessandro Luiz Bonifácio poder estar assinando esse requerimento junto com ele. Senhor presidente, eu gostaria também de solicitar ao vereador Alessandro Coxinha, mesmo porque o Merilu é lá do meu bairro, do nosso bairro, e nós também damos apoio lá, e parabenizar, viu? Realmente você foi muito bem lembrado aí. Muito obrigado. Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento, vereador Gilson Marques. Requerimento de número 16, 2015. O vereador Gilson Antônio Marques, com assento nesta Casa Legislativa, eleito pelo povo de Nova Lima, amparado pelo artigo 195 do Regimento Interno desta Casa e Lei Orgânica Municipal, vem perante Vossa Excelência solicitar a inclusão da presente indicação para apreciação e votação no plenário. Requerimento. Solicito encaminhamento ao meu gabinete de prestação de contas detalhadas referente ao primeiro semestre do ano vigente, contendo especificação de gastos, contratos, incluindo os de pessoal por prazo determinado e convênios vigentes e respectivos aditivos e suas justificativas, juntamente com cópias de empenhos e liquidação realizadas no período. Justificativa. A presente prestação de contas foi requerida em plenário nos termos do artigo 48 da Lei 101/2000, visando assegurar a transparência da gestão fiscal do Legislativo. Em razão do requerimento, a presidência dessa Casa encaminhou em data do dia 23 de julho, ofício de número 161/2015, acompanhado de fluxo de caixa, balancete resumido da receita, demonstrativo de receita e despesas, por fonte de recurso e por detalhamento, correspondentes ao período de 1 de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2015. O ofício vem ainda instruído por certidões firmadas pela Diretoria de Contabilidade e assessor financeiro e diretor de TI, certificando que a prestação de contas vem sendo feita diariamente através do portal de contas públicas, sobre a responsabilidade do diretor de contabilidade e assessoria financeira. É o relatório da análise das contas. Primeiramente, cumpre destacar o que elenca o caput do artigo 48 da Lei 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio.
o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas destes documentos. A transparência na gestão fiscal, dentre outros, objetiva a prevenção de riscos, a correção de diversos desvios capazes de afetar as contas públicas, o cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas, bem como os limites estabelecidos. O princípio da ampla publicidade encontra-se também esculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal. A prestação de contas relaciona-se principalmente à publicização da origem e utilização dos recursos públicos. No entanto, na prestação de contas, ora analisada, verifica-se que as exigências legais não são publicadas na sua totalidade. As informações contidas no portal eletrônico não abrangem os componentes essenciais que permitem que os entes responsáveis pelo controle externo e interno acompanhem e fiscalizem aspectos orçamentários e financeiros do Legislativo. Antes, pelo contrário, o portal, na forma que se apresenta, dificulta em muito uma análise detalhada das contas. Evidencia-se que o referido portal disponibiliza algumas informações, sem, contudo, apresentar justificativa para as contas apresentadas, não possuindo condições para uma efetiva prestação de contas. O portal permite acesso ao relatório de execução orçamentária de forma resumida e sem detalhamento das despesas. Não verificamos a existência de disponibilização de informações atualizadas sobre licitações realizadas, contratos e convênios vigentes, com especificação de nome CNPJ do contratado, descrição do contratado, convênio, data do início e fim, aditivos realizados e suas justificativas e valor total. Detalhamento de pagamentos efetuados, receitas e despesas detalhadas por tipo. Faltam ainda informações sobre frota de veículos e consumo, com especificações do consumo de combustíveis e gastos com manutenção da frota. Não foi contatado também a existência do link capaz de disponibilizar formulário a ser preenchido pelo usuário do portal com o objetivo de solicitar informações não encontradas durante o acesso. Isso posto, solicito o encaminhamento ao meu gabinete de prestação de contas detalhadas referente ao primeiro semestre do ano vigente, contendo especificação de gastos, contratos, abre parênteses, incluindo os de pessoal por razão determinado, fecha parênteses, e convênios vigentes e respectivos aditivos e suas justificativas, juntamente com as cópias de empenhos e liquidação realizadas no período. Nova Lima, 8 de setembro de 2015, assinou o vereador Gilson Antônio Marques. Em discussão, requerimento do vereador Gilson Marques. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. 10 votos. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu tenho um requerimento verbal, se o senhor conceder? Concedido. O requerimento é ao Executivo que ele agende esta semana, se possível, uma reunião envolvendo o sindicato, esta casa, para que a gente defina os rumos que a cidade tem que tomar. Uma vez que nós estamos vendo um estado de greve aí, a gente não vê uma solução. A gente não consegue enxergar um caminho. E isso tem largado a cidade apreensiva. Tem largado todos nós, acredito, né? Então, que ele agende essa reunião para essa semana, por gentileza. O requerimento é nesse sentido. Obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Flávio. Quero parabenizar o senhor por esse requerimento, que realmente o prefeito tem que tomar as rédeas sobre a greve. Ele tem que fazer realmente a abertura, porque é muito sofrimento, principalmente para o funcionário público.
Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Quarta parte. Tem um verbal, presidente. Tem um verbal também, Desculpe. senhor presidente. Vereador Alessandro Bonifácio. Que seja solicitada à Secretaria competente do Executivo forneça todo o contrato de licitação das ambulâncias, porque eu quero tirar a dúvida, será que em Minas Gerais não tem uma empresa que possa ganhar a licitação de ambulância? Tem que ser lá de Duque de Caxias, lá no Rio. Nem o imposto fica em Minas, o imposto fica lá no Rio de Janeiro. Então eu estou pedindo como que foi o processo licitatório ao Executivo. Obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Alessandro Bonifácio. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Tem um requerimento também, senhor presidente? Próximo requerimento, André Vieira. Eu queria fazer mais um requerimento, aproveitar que já vai me enviar o contrato que eu solicitei no requerimento por escrito. Eu queria também o contrato e o processo licitatório dessa casa com a Eletro Carvalho. Então, eu gostaria que fosse encaminhado junto para o meu gabinete esse contrato com a Eletro Carvalho, que presta serviço. Eu quero só ressaltar aqui que, como eu falei na semana passada, a caixa de e-mail enche de denúncia. Enche. Então, como foi apontado aí mais uma denúncia, então eu quero averiguar antes de falar qualquer coisa. Então, eu queria que enviasse para o meu gabinete, solicitar que o senhor consultasse a plenária acerca desse requerimento. Em discussão, o requerimento do vereador André Vieira. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Quarta parte, apresentação de oradores inscritos. Primeiro, André Vieira, Ângela Lima, Nélio Aurélio e José Guedes. Com a palavra, o vereador André Vieira. Muito bem. Primeiramente, eu quero, mais uma vez, ressaltar aqui que eu não tenho nada pessoal contra a pessoa do Fred, muito pelo contrário. Mais uma vez, eu quero ressaltar que eu acredito que estou fazendo um benefício, porque, como foi dito aqui, fica esse burburinho, e esse burburinho não é agradável, principalmente porque a impressão que se dá é que a gente fica acobertando. Como foi falado e foi publicado de forma bem detalhada, então eu achei por bem pedir o contrato para que a gente possa analisá-lo. As minhas questões em relação ao presidente dessa casa, dele não comunicar, é outra também, não tem nada a ver com a questão da TV Banqueta, que eu ressalto, que presta um excelente serviço para essa casa, que eu já parabenizei várias vezes e estou reiterando aqui mais uma vez. Acredito piamente que está tudo bem e vou averiguar isso e quero crer que esteja tudo bem. O poder do cargo, então, muitas das vezes a gente é atropelado. E a gente está fazendo questão de pontuar aqui o que está errado, porque essa casa aqui, existe o regimento interno, está aqui nas minhas mãos, e existe a Constituição do município. Tem a Constituição Federal e existe a Constituição do município, que é a lei orgânica do município. Então, quando a gente fala aqui que está sendo atropelado o regimento interno, é justamente porque a gente está estudando isso. Desde que eu assumi, eu confesso que eu não conhecia nada, e muitas coisas a gente foi aprendendo aqui no decorrer das discussões. Então, quando a gente vai verificando que as coisas estão erradas, então a gente tem por obrigação tentar consertar. Eu estou tentando fazer isso em todas as comissões que eu estou fazendo parte. Aquilo que eu vejo de errado eu tento pontuar, e realmente é muito fácil chegar aqui para a câmera e dizer que está tudo certo, que eu estou contra, que eu estou causando, que é do meu feitio acabar a reunião,
Isso foi uma mentira descarada desse presidente, no que ele fez na reunião passada. Eu saio do plenário quantas vezes quiser, ele já saiu comigo outras vezes. Então, isso daí é praxe normal. Eu não concordava com o que estava sendo feito, saí, como agora mesmo. Teve vereadores aqui que saíram porque entenderam que não queriam nem entrar nessa discussão da TV Banqueta. Então, teve 2 vereadores que saíram e todo mundo viu, isso faz parte do jogo político dessa casa. Essa casa é uma casa de debate, de discussão. Então, eu tenho visto algumas coisas erradas e eu sou obrigado a pontuar. Como, por exemplo, um absurdo, vereador Silvano, que é o secretário dessa casa, é um absurdo. Aqui no regimento, aqui no regimento da casa, fala que os documentos eles têm que ser protocolados na secretaria. O presidente tirou o protocolo da secretaria, colocou dentro da presidência dele, e se eu quiser protocolar um documento, se ele não estiver lá no protocolo, isso é errado, ele está infringindo o regimento interno. Então, o certo é o documento ser guardado pelo secretário e ser protocolado na secretaria. Desde que ele assumiu, ele tomou essa posição. Isso é errado. Isso é errado. Então, ele não tem o poder de fazer isso. Ele tem a obrigação de cumprir o regimento interno. Então, todas as vezes que o regimento interno estiver sendo infringido, eu tenho a obrigação de colocá-lo, de colocar aqui, até para corrigi-lo. Até para corrigi-lo, para que ele não cometa o erro. Como eu pontuei aqui na semana passada, ele falou que era errado continuar a reunião sem quórum. E na mesma reunião, o presidente que falou que era errado, que era infringir o regimento interno, continuar a reunião sem quórum, ele continuou a reunião sem quórum. Então, que se fique bem claro. Por que às vezes eu fico nervoso aqui? Porque aí vai tentar usar da palavra. Por que agora eu estou falando tranquilo aqui? Porque no grande expediente, ninguém pode me interromper. No grande expediente, segundo o regimento interno, enquanto não for lido o próximo expediente, qualquer vereador ainda tem 5 minutos de fala. Então, já teve aqui grande expediente, se criou essa cultura na casa, de que depois do grande expediente ninguém mais fala. E isso não está no regimento interno. Isso não está, vereador Silvano. Então, eu já fui tolhido de falar aqui, porque eu fui agredido durante o regimento interno, me senti no direito de defender, e foi dito assim, não, você não vai falar, não. Se quiser, fala na semana que vem. Mais uma vez, está infringindo o regimento interno, porque isso não fala aqui. Isso não fala. Você tem obrigação, o vereador, ele tem obrigação de cumprir a lei. Por que o prefeito está todo enrolado aí agora? Porque ele tem a obrigação de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que dá a ele o direito de gastar uma determinada porcentagem do dinheiro que ele arrecada com a folha de pagamento. Então, como a arrecadação caiu e houve má administração, aí se tornou esse imbróglio todo aí. Ele é obrigado a... Tanto que eu deixei até as coisas que eu estava pontuando e criticando de lado, porque o barco está afundando. Agora não adianta querer fazer politicagem em cima disso. E eu me prontifiquei a ajudá-lo no que for preciso, porque não adianta ficar batendo aqui, ficar dizendo que ele está errado, todo mundo já está cansado de saber. Agora tem que arrumar uma solução. Essa é a minha posição. Essa é a minha posição, e ninguém vai mudar. Discordei na semana passada, já expliquei aqui, por conta da questão partidária. Me dou muito bem engraçado, eu me dou tanto bem com o presidente do PT, como o presidente do DEM, como o presidente de todos os partidos aqui. Tive aqui a minha posse aqui nessa casa, como presidente do PRB, e todos me prestigiaram, e eu considero todos. Então, é uma briga que a gente não entra. Então, que fique bem claro que a nossa posição aqui é fazer cumprir a lei e o regimento interno. E é obrigação do presidente da casa cumprir o regimento interno. Ele não está acima da lei. Ele não está acima da lei. A Dilma não está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Então, não é porque eu sou vereador que eu posso qualquer coisa, não. Eu tenho que obedecer à lei, que fique bem claro isso. Então, nós não temos nada pessoal, mais uma vez eu falo aqui. E também, aqui existe uma mania aqui de querer tomar do outro, falar, pô, tem que parar com isso. Parar nada, isso é normal. Aqui, ó, eu já briguei com o vereador Nélio já brigou comigo, hoje eu estou bem com ele, já briguei com a vereadora Ângela, hoje eu estou bem com ela, só não briguei com o doutor Fausto, porque o doutor Fausto ninguém briga. Mas, como eu estou falando aqui, brigar não é brigar de forma
Eu sou... Aqui é política, pessoal, não tem nada disso não, que é normal. Eu fiz parte do grupo que apoiou o presidente e que deu a ele a cadeira. Brigamos aqui com unhas e dentes, para uma guerra, tudo dentro do campo político. A gente brigou com unhas e dentes, isso tem que ficar claro. Isso aqui é casa de debate, isso aqui é casa de discussão. Ninguém quer teatro aqui não, ninguém quer... A cidade está o que está por causa disso, falta a transparência. Então, se quiser discutir no campo político, vamos discutir, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Dentro do campo político, nós vamos discutir. Entendeu? Enquanto eu entendi que era melhor, me arrependi, mas tudo bem. Me arrependi, mas tudo bem. Quantas pessoas não se arrependeram aí de ter votado também no governo federal? É assim mesmo, a política é assim mesmo. Uma hora você está de um lado, outra hora você está do outro. Eu me lembro quando terminou o mandato, a eleição, eu até elogiei o Vitor Penido, que eu apoiei a chapa dele, e eu falei, nem sei se a gente estará sempre do mesmo lado, porque a política ela é complexa, mas eu o respeito, como também respeito o Carlinhos Rodrigues. Então, que fique bem claro que a nossa posição aqui ela é muito transparente. Eu peço até desculpa que às vezes a gente fala, mas é só a minha maneira mesmo de falar. Quem me conhece sabe muito bem que a gente é da paz. O que a gente quer é que a coisa certa, como dizia o Caetano Veloso, né? O certo é saber que o certo é certo. Obrigado. Próximo vereadora Ângela Lima. Boa noite, vereadores presentes. Boa noite, público. Eu quero ratificar suas palavras, vereador André, a respeito da gente não poder pronunciar após a fala de um vereador no grande expediente, quando isso está dentro do nosso regimento. E o senhor não imagina o que aconteceu numa reunião, aquela reunião que eu pedi para sair da vice-presidência da casa, os nossos microfones foram desligados. Durante a fala do presidente, os nossos microfones foram desligados. Bem, mas eu quero aqui, no grande expediente, rapidinho, cumprimentar o nosso presidente, o presidente que está dirigindo os trabalhos da CPE, do qual eu sou relatora, cumprimentar você, presidente, porque você pediu para o presidente da casa não contratar advogado externo. O senhor pediu para o presidente indicar advogados dessa casa. E ele indicou o doutor Luzimar Santos e o doutor Moisés Gonçalves. Então, nós vamos trabalhar com 2 vereadores da casa. E isso é muito importante. 2 advogados. 2 advogados da casa. Isso é muito importante, sabe, vereador? Porque tem uma cidadezinha aí do interior que contrataram temporariamente advogado externo para acompanhar os trabalhos que estavam sendo discutidos na casa. E olha que o caso está na promotoria pública. O promotor quer saber por que contrataram advogado externo, uma vez que a casa, essa Câmara, dessa cidadezinha do interior, de um estado aqui, do Brasil, tinha muitos advogados. Então, o senhor está de parabéns por o senhor pedir que a gente seja assessorado por advogados dessa casa. Muito obrigado. Próximo, vereador inscrito, Nélio Aurélio. Só queria... Não vou gastar nem 1 minuto, porque até a casa já tá quase na hora, né? Eu só queria parabenizar o vereador André Vieira pelas palavras dele, bastante incisiva, que lá atrás eu já vinha recomendando isso e eu tinha cansado. O regimento ele nunca foi cumprido, aqui tem que ser cumprido, em cima da íntegra. Tem um artigo no regimento interessante que ele fala: o presidente da casa é obrigado a cumprir a lei,
cumprir o regimento, zelar pela casa, pela segurança, enfim, várias e várias recomendações dentro dele. Então, de uma forma ou de outra, isso vai ter que chegar de uma forma ou de outra no lugar certo, porque o regimento aí está para ser cumprido. E como, parabenizando pelas suas palavras, e só comentando o assunto da vereadora Angela Lima, vereador, na época de hoje, é muito bom nós ter vereador da casa para mexer na CPI, porque o dinheiro está curto para todo lado, mas nunca é recomendável, porque sempre o presidente da casa ou o outro que passou, eu mesmo que estive por aqui, sempre o presidente tem um certo poder dentro do trâmite da casa, e o processo de uma CPI não fica sem desconfiar de ninguém, porque quem sou eu para falar de algum advogado da casa, mas ele não fica legitimado com bastante clareza de a gente ter a certeza que a população saiba que isso vai ser apurado certo. Porque todo ambiente que a senhora levanta de manhã, vai tomar um café, conhece o dono do bar, sempre cria, é um ambiente aqui também. Quem sou eu para... Mas nos dias de hoje até que valeu, parabéns ao vereador Alessandro Bonifácio, economizou dinheiro nos dias de hoje da casa. Mas se tivesse condição, nunca é recomendável isso. Seria interessante um escritório bastante capacitado e que possa ir a fundo e apurar, e sem ter interferência nenhuma, nem da casa e muito menos de algum vereador. Obrigado. Atropelar o regimento interno é, no passado, ter dado prosseguimento a uma reunião sem quórum. O senhor está inscrito no grande expediente, por favor? Lógico que estou. É, só o senhor falar. Eu estou com a palavra. Sua Excelência tem que falar que está escrito. Já disse anteriormente, o senhor presta atenção, eu citei os 4 nomes. Eu presto depois que o senhor falar, que eu não ouvi, não. Vi em um jornal local, na última semana, um questionamento que fala sobre a transmissão das reuniões dessa casa, ao vivo pela TV Banqueta, que transmite para a população. Em tempo real, todas as reuniões da casa, sendo elas ordinárias, extraordinárias ou solenes. A transmissão das reuniões trouxe mais transparência à casa. E aqui eu não poderia deixar de parabenizar o vereador Nélio Aurélio, que teve a iniciativa de gravar as transmissões e reuniões dessa casa. O que fizemos este ano foi garantir mais ainda a transparência. A casa transmitindo reuniões em tempo real para que toda a população tome conhecimento dos atos da Câmara ao vivo, sem qualquer edição. Esclareço que todo o processo de contratação, que inclusive se encontra em poder do Ministério Público, seguiu rigorosamente os trâmites legais, contando com todas as competências da assessoria dessa casa, em especial o senhor doutor Moisés Tomás, nosso advogado, indicado pelo vereador André Vieira, que brilhantemente cuida de todos os processos de contratação da Câmara. É assim que a Câmara trabalha, com transparência total e observações das leis. Quero dizer para todos os vereadores e todo o público de Nova Lima, eu tenho certeza que o contrato com a TV Banqueta está correto. Quero dizer que antes era uma filmagem, trabalhava-se na TV Banqueta, aqui nessa casa, somente um funcionário. Hoje são 3, com 2 câmeras e equipamentos. E tenho certeza também que o contrato não foi exorbitante, foi dentro de uma cotação, olhando o preço de outras TVs que foram convidadas
e não se interessaram, convidados por escrito, pelo nosso assessor, e não interessaram. Então, tem 22 anos que eu estou aqui como vereador, requeri 6 CPIs, sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu tomo minhas atitudes pensadas, posso até demorar um pouco. E, para finalizar, quero dizer que as pessoas que estão tentando atrapalhar o meu trabalho aqui não vão conseguir. É um absurdo o que estão fazendo com essa presidência, fofocas na rua e inventando coisas que não existem aqui dentro. Então, peço encarecidamente as pessoas que trabalham comigo que não errem, principalmente nas contas da Câmara. Porque aqui na Câmara Municipal de Nova Lima, preste bem atenção, tem vereadores aqui que estão tentando desviar o foco da prefeitura. Tem todo o direito de fiscalizarem essa presidência. Não negarei uma página sequer, qualquer que seja as pessoas que requisitarem os documentos da Câmara. E volto a frisar que em Nova Lima, o pobre, quando sobe um pouquinho na vida, tem aquelas pessoas que querem pisar no seu pescoço. Só que eu não vou abaixar a cabeça. Não vou abaixar, que meu pai, quando eu nasci, disse, nasceu um homem. E eu quero dizer para vocês, eu tenho 22 anos aqui, aponte um roubo meu, um desvio meu. Eu não vou aceitar molecagem tentando me apunhalar pelas costas. Às vezes, as pessoas que me orientam aqui dentro, Zé Guedes, tenha calma, estou calmo. Estou calmo. Eu não estou nervoso, não. Meu modo de falar é esse. Para finalizar, eu vou cumprir um mandato, apesar que todos os dias, eu recebo notícias que estão querendo me tirar da presidência. Para me tirar da presidência aqui, terão que ter motivos. Se eu errar, tem mesmo que me tirar. Eu tenho que sair. Mas não venha com picuinha, com conversinha fiada, que tem muito aqui dentro, contra esse presidente que trabalha todos os dias. Todos os dias, praticamente, eu venho aqui na Câmara, porque aqui não é fácil. A Câmara é muito grande, Nova Lima é muito grande. Então, eu peço encarecidamente os meus assessores que vigiem mais de perto ainda, porque estão em cima de mim, igual urubu na carniça. Boa noite a todos. Solicito, né, a presença de vocês, principalmente as pessoas que todas as noites de terça-feira vêm nos prestigiar aqui. Venha assistir às reuniões da Câmara para ver quem é quem aqui dentro. Obrigado.